os evangelhos de Jesus, segundo pelo relato de Marcos, capítulo 1. Os evangelhos, Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Somente até aqui. Amém. Senhor, está entre nós a tua palavra e ela permanece na glória do Pai, e pelo teu Espírito que é santo, creio que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Ministre, Senhor, em cada vida e em cada alma que está aqui. Assim nós oramos crendo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos, irmãos, o maior de todos os profetas, João Batista. Uma história maravilhosa. O maior profeta, irmãos, João Batista, ele escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Nós vemos profetas palacianos, nós vemos profeta que Deus usou, como falamos hoje pela manhã, dentro de um calabouço, assim como Jeremias. Nós vemos profeta que Deus usou poderosamente, assim como Daniel, sendo um dos melhores presidentes na época de Nabucodonosor. E nós vemos João Batista, Deus usando um profeta no deserto. Creio que a escolha foi baseada numa direção divina. A sua direção estava totalmente nas mãos do Senhor, que tinha como objetivo tanto João Batista quanto o próprio povo fazer com que tivessem experiências significativas com Deus. É no deserto que nós renunciamos, sacrificamos a nossa carne. É no deserto, queridos irmãos em Cristo Jesus, que nós desfazemos da nossa altivez, do nosso orgulho, do nosso ego. É no deserto que nós tiramos as nossas carapuças, as nossas máscaras, os nossos disfarces. É sobre as bênçãos decorrentes do deserto é que queremos falar nessa ocasião. Quantas vezes, irmãos, eu e você olhamos para o deserto, um lugar sem ninguém, um lugar solitário, o deserto um lugar de escassez, mas o deserto também é um lugar para ouvir a voz de Deus. O deserto para João Batista representava um lugar especial, aonde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Quantos que estão aqui esta noite, queridos, que Deus precisou te levar a um deserto? Deus precisou promover sobre sua vida algumas fases de difícil entendimento. Quantos que estão aqui esta noite, louvado seja Deus, que Deus precisou fechar algumas portas para ter uma especialidade com você, para ter um relacionamento com você. Quantos que estão aqui esta noite, amada e querida igreja de Cristo, que Deus precisou fechar algumas portas para que você pudesse orar mais, para que você pudesse se achegar mais à presença do Senhor, para que você pudesse parar para ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. Às vezes, o Senhor nos coloca em situações
que humanamente para nós é incompreensível, humanamente para nós não há entendimento. Às vezes Deus permite situações sobre a nossa vida para nós refletirmos o tamanho, o poder e a grandeza do Senhor. Não é diferente com você esta noite, não é diferente comigo esta noite, não é diferente conosco esta noite. O Senhor te colocou em alguns cenários difíceis da sua vida para que você se relacione melhor com Ele, para que você viva o melhor de Deus, e o melhor de Deus é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que você perceba que Deus está em sua vida, está agindo sobre a sua vida, está trabalhando sobre a sua vida, está moldando o caráter dele em você, está transformando você, está edificando você e está recebendo você em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso deserto, queridos, às vezes nós ficamos agitados, todos nós ficamos às vezes distraídos, todos nós, irmãos, nos perdemos nas nossas falas, nos nossos assuntos. Mas o deserto para João representava um lugar especial, aonde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos em um mundo agitado, todos nós vivemos aonde nos vemos muitas vezes obrigados a correr de cima para baixo, de baixo para cima, tentando cumprir nossas agendas diárias, mas nem sempre nós damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão no qual eu e você podemos ouvir a voz suave do Senhor. Nem sempre percebemos que as coisas que Deus permite em nossa vida, há coisas que Deus permite para que eu e você possamos ouvir a voz suave do Senhor. E por isso Ele permite desertos, por isso Ele permite nós entrarmos em circunstâncias difíceis. Nem sempre nós damos conta da tal agitação do dia a dia, está nos distanciando do Senhor. Você está perto de Deus ou distante dEle? Você tem sentido a presença do Senhor no seu coração? Você tem sentido Deus agitar o seu coração? A presença de Deus tem manifestado em sua vida, em sua alma? Se a resposta for não, o Senhor está te lembrando que a sua maior necessidade e a minha é da presença manifesta do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está lembrando a mim e a você que devemos procurar o Senhor, e a decisão é sua. Se a resposta é não, eu não estou sentindo a presença de Deus, é nessa hora que você está percebendo o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar no deserto de cada dia a presença de Deus, no deserto de cada instante a presença do Senhor. Não são coisas deste mundo que te alegra, não são as coisas desta vida que te traz paz, não é o dinheiro que te conforta, não é uma bela mulher, um belo homem, um belo carro, uma bela casa, uma bela família que te traz conforto. O que nos conforta é a presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite sem paz, porque está vivendo um deserto, se você veio aqui esta noite sem paz, porque está atravessando em meio ao caos do deserto, o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele é a paz do deserto, Ele é a água que jorra da fonte da vida, a palavra de Deus, que tudo que você precisa é saciar a sede da vossa alma em meio ao deserto. Então sacie a sede da sua alma, porque Ele fala de uma maneira poderosa, que possamos ouvi-lo sem interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. Se você não estivesse atravessando este momento, se você não estivesse atravessando este vale, se você não estivesse atravessando essa circunstância,
Se os teus pés não estivessem pisando agora em areias quentes do deserto, você não estaria bebendo desta água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não estaria procurando pela água que mata a sede da sua alma, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Olha quão maravilhoso é pisar na areia escaldante, quente, que queima os seus pés, mas tenha certeza que Deus está consolando o seu coração, Deus está sarando as suas feridas, a palavra do Senhor está alcançando a sua vida. Tem graça de Deus para você e para mim esta noite. O nosso deserto, amada e querida igreja, pode significar um quarto fechado em oração. Talvez você tenha vivido esses momentos num quarto fechado em oração. O seu deserto é esse. Talvez o seu deserto tenha sido esse ao longo da sua história cristã. Mas tenha certeza, se esse é o seu deserto, um quarto fechado em oração, a presença de Deus não te falta. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem a presença, você tem a visitação do Espírito Santo, você tem o abraço, você tem um Deus que enxuga as tuas lágrimas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você, se tem um quarto em um regime de oração, só você e Deus, tenha certeza que você tem escolhido a melhor parte, um tempo recolhido a sós com Deus. Se você tem feito isso, a melhor coisa que você fez, e a coisa mais importante para você, você tem deixado ouvir a voz do Senhor, você tem deixado ouvir a ministração do Senhor sobre o seu coração. Deserto é um lugar de renúncia. Deserto é um lugar onde deixamos os nossos desejos, as nossas vontades, porque é um lugar que falta tudo. O texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista. Ele pregava Jesus, ele anunciava o Evangelho, e ao ouvir a sua mensagem, com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seus compromissos, seu conforto, seu trabalho, e tal atitude representava renúncia e despojamento da velha estrutura e de uma vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser importante para a sua vida. Você tem deixado sua casa? Você tem deixado as suas benesses? Você tem deixado o seu ego, o seu orgulho, a nossa razão, o nosso ressentimento, as nossas frustrações? E temos aceitado viver o deserto com o Senhor? Temos ido ao encontro do Senhor? Será que temos feito isso? Louvado seja Deus. Se a resposta é sim, Senhor, eu tenho deixado os meus desejos, eu tenho deixado o meu orgulho, eu tenho deixado os problemas financeiros, eu tenho deixado tudo, Senhor, para viver o deserto que o Senhor me permitiu, com a tua palavra contigo. O Senhor está dizendo pela sua palavra que isso se chama renúncia. Estamos dispostos a renunciar a algo de valor para obtermos algo ainda mais precioso. E que algo precioso é esse? A presença do Senhor manifesta em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio à agonia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é a sua renúncia? Precisamos renunciar. Eu prefiro a sua presença. Se tu me der, é Deus. Se não me der, continua sendo Deus. Se tu fizer, é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Se tu agir, é Deus, e se não haver um agir do Senhor, mesmo assim continuará sendo Deus. Oh glória, oh louvado seja o nome santo do Senhor. Essa experiência de João nos ensina a não esperar na bênção, em domicílio, em casa. Não ser um crente adornado e de braços cruzados, mas valorizar o ponto de seguir em busca. Os que não estão dispostos a deixar tudo e partir para o deserto,
também não estão dispostos a deixar as posturas erradas para assumir o compromisso com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que vai à igreja buscar só o superficial, aquele que diz: não aguento mais, se Deus não falar comigo eu não quero mais viver, eu não vou mais ser crente. Ele não está querendo deixar as coisas do passado, as coisas do velho homem, os compromissos de lado. Não, ele não quer o deserto. Mas se você veio aqui esta noite aceitando o deserto e vendo como agenda de Deus, Deus vai receber você em sua glória, vai restaurar você. A presença de Deus será poderosa, Ele vai visitar o seu coração, a sua vida, a sua alma. A presença de Deus será irresistível. Louvado seja, engrandecido o nome santo do Senhor. Crente que vive só atrás de milagre, crente que não quer renunciar a nada, vive de postura errada, não quer um compromisso com o Senhor, não consegue apregoar nos tempos difíceis: Deus é o Deus da minha vida. Não consegue apregoar em tempos difíceis, como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Não consegue apresentar-se diante de uma sociedade que cobra resultados, que cobra crescimento, olhando para você que não consegue prosperar, que tem uma vida às vezes difícil, sofrida. Consegue pregar: Deus é o Deus da minha vida, eu sei que o meu Redentor vive, tua graça me basta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, irmão, tenha certeza, se você em meio à sociedade que cobra, uma sociedade que exige resultado, olhando para a sua vida e tendo Deus como sua vida, tendo Deus como seu fiel Salvador, tendo Deus como seu auxílio, seu ajudador, o seu Salvador, o seu mediador, tenha certeza da sua vitória, porque Ele é a vitória da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diga onde você está agora: Deus é o Deus da minha vida, Deus é o Deus da minha vida, Deus é o Deus da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Louvado seja Deus. É claro que todas as bênçãos são concedidas a mim e a você por intermédio da graça, não pelo nosso esforço humano, mas graças a Deus que a presença do Senhor é muito maior. Aleluia! O deserto é um lugar desprovido de religiosidade, é um lugar desprovido. Por isso eu tenho certeza e creio que João escolheu esse lugar para pregar o Evangelho de Deus no deserto. João estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes, fariseus, escribas, entre outros que ali estavam. Davam mais valor nas suas vestimentas sacerdotais, objetos sagrados, do que na própria palavra de Deus. João escolheu estar no deserto, porque é lá que nós declaramos quem somos. É no deserto que você demonstra quem está em você. É no deserto que você quebra os preconceitos, paradigmas. É no deserto que nós quebramos os dogmas, os costumes humanos. É no deserto que você deixa esta graciosidade de se orar como alguém que pode, que merece. É no deserto que se coloca alface na terra. É no deserto que mistura lágrima com terra, com barro, com lama. É no deserto que se arranha as unhas do chão. Louvado seja Deus. É no deserto que você pode gritar: louvado seja Deus, rasgar o coração e confessar o seu pecado miserável. Louvado seja Deus. É no deserto, a sós com Deus, que você diz quem você é. É no deserto que falamos quem somos, que confessamos os nossos pecados sem vergonha e sem medo. João preferiu o deserto justamente por isso. Não queria falar de Deus em meio a gente que carrega a Bíblia, tem o nome de crente, mas é hipócrita.
tem o nome de crente, de santo, não tem nada, trai, mente, engana, deseja a mulher do outro, deseja o marido da outra, fala mal do irmão, usa a palavra de Deus para destruir pessoas, se diz santo, mas não tem nada de santo no coração, não consegue ser o que é no quarto fechado com Deus, diante da sociedade. É no deserto que quebramos tudo isso e confessamos para o Senhor com o rosto nas terras: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, e eu sou pobre e miserável, ó homem pobre e miserável que sou. João preferiu o deserto para pregar o que era santo, o que era digno de glória, o que era digno de bondade, louvado seja Deus, e de exaltação, melhor dizendo, cheio de misericórdia e cheio de graça. É no deserto que não tem como impressionar pessoas, mas mover o coração de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No deserto não queremos impressionar ninguém. É no deserto que nós tocamos no coração do Senhor. É no deserto que os corações estão vazios de si e miseráveis, precisando do Senhor. Se você está aqui esta noite desta maneira, louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha certeza que esta palavra está falando contigo, esta palavra está enchendo o seu coração. Continue clamando pelo Senhor. João Batista, João chocava o coração da multidão, porque suas vestes eram semelhantes não eram semelhantes de um religioso, não era. Ele não usava túnicas, sua comida, sua habitação eram totalmente as convencionais. Se alimentava de mel, gafanhotos, vivia em cavernas, mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Se você tem se despido da sua religiosidade, se você tem preferido pequenos lugares, se você não consegue se adaptar à sua fama, se você tem clamado a Deus todo dia para se desfazer do seu orgulho, da sua razão e do seu ego, se você tem buscado poderosamente em Deus para ser pobre de espírito, o Senhor está dizendo pela sua palavra que eu e você não escolhemos o convencional, escolhemos viver Deus. Louvado seja Deus. Fama não te traz nada, dinheiro não te posiciona em nada diante de Deus. O seu jeito de cantar, o modo que você se expressa, o seu jeito de pregar e de orar. Mas se você sente despido de tudo isso e tem arrastado na presença do Senhor, se humilhado aos pés de Deus, tenha certeza que você está agradando o Senhor. Ele está recebendo o seu louvor, a sua adoração. Ele está recebendo o seu louvor e a sua adoração, e desde a sua glória, louvado seja Deus, está te cobrindo de bênçãos, de perdão, de misericórdia, de bondade, de graça, de justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com tudo isso, eu creio que Deus estava querendo colocar na mente, incluir na mente das pessoas. Eles dividiam, ou melhor, eles precisavam receber algo sobrenatural de Deus. Para recebermos algo tão puro que é o Evangelho, precisamos esvaziar nós. O Evangelho, para estar no meu coração e no seu, precisa moer a nós, precisa mostrar em que lado estamos. O Evangelho, quando anunciado, as escamas saem, os comichões saem, e nós olhamos o quão distante estamos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, o objetivo era ajudar o povo
a romper com aquela religiosidade infrutífera. É o início de uma pregação. João está lembrando e dizendo que viria outro, levando a Jesus, a verdade de Deus, o caminho, a verdade e a vida. João escolheu o deserto para mostrar a pureza do Evangelho. E se você escolheu o deserto, ou se você está vivendo o deserto, por amor a Deus, tenha certeza, isso é Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aquele que não te faz ganhar dinheiro, mas que te tira toda a sua grandeza, o seu orgulho, o seu ego, a sua razão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aquele que diz que eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão. Se você está vivendo isso na sua casa e não briga pela sua razão, não discute, mas se humilha aos pés do Senhor. Se você olha para a sua casa e talvez hoje não tenha saída, mas você vive o Evangelho, tenha certeza de uma coisa: Deus está vendo a tua luta. Preferiu estar no deserto do que estar em lugares aclamados, deixar os seus filhos, a sua família, abandonar a igreja, os servos, os teus amigos, para ter uma palavra chamada liberdade que o mundo te oferece, mas preferiu o deserto, preferiu estar com o Senhor. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa do meu nome, são afrontados, são humilhados, são chicoteados, são acusados, caluniados, perseguidos, mentindo, dizerem todo mal contra a minha voz, por minha causa. A Bíblia diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é Evangelho. A vida de João, nós sabemos que ele foi morto, degolado. Uma adolescente pediu a cabeça de João servida em um prato no dia do seu aniversário. E o pai, um bêbado, ofereceu, autorizado pela sua mãe adúltera, mas fez a vontade permissiva do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: o que João fez aqui demonstrou a primeira tese de Satanás que caiu na vida de Jó. Quando ele pediu autorização para Deus para tocar nas finanças de Jó, Satanás estava levantando uma tese sobre a vida de Jó: que ninguém adora a Deus acima do que tem, ou seja, evangelho dá dinheiro, igreja dá lucro. João não pensou assim. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Por que que João Batista escolheu pregar no deserto? Tenha certeza que quando eu decidi em meu ministério pregar o evangelho, muitas coisas se levantaram no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades. Hoje não tem tanta audiência como eu poderia ter, por exemplo, se eu estivesse aqui te prometendo coisas, pedindo para você fazer um pix para me revelar algo. Mas eu preferi, assim como João, dizer que Deus salva, Deus batiza, Deus transforma, pois Ele mudou a minha vida. Eu estava perdido, eu ia perder a minha família, eu estava embriagado, perdido em uma bebida. Ele foi me buscar, me salvou, me restaurou. Eu estava para perder a minha família. Eu encontrei o Senhor em meio às páginas da Bíblia, e desde então Ele me salvou. Eu poderia estar com a minha vida destruída, culpando Deus, mas eu preferi o deserto. Eu preferi me livrar de tudo isso. E há espinhos. Deserto é areia quente, é vento frio à noite, areia quente durante o dia, são pedras, são abismos. Mas se preferimos andar pelo caminho do Senhor, sejamos como João, carregamos em nós a verdadeira mensagem de Deus.
Hoje eu vejo a minha família edificada, o meu filho irá se casar, meu casamento vai bem. Não porque sou melhor, porque preferi a boa mensagem. E totalmente desprovido da religiosidade que cresci por 38 anos ouvindo religião. Dogmas e costumes que têm destruído famílias. Preferi o Evangelho. Eu tenho certeza que esta noite não será diferente. Você que me ouve, você que assiste a palavra de Deus, talvez a sua casa está de ponta cabeça e você não tem sentido para a sua vida. O que você tem parado para ouvir? Só promessas que não se cumprem. Deus, um político que fala, eu vou fazer e nada acontece. Prefira o deserto como João. É no deserto que você desprovê das suas coisas, você abandona o seu ego, o seu orgulho, o seu costume, a sua roupa boa. Mas é restaurado todo dia. Você aprende a ser honesto com as pessoas. Você diz que você é um mentiroso, orgulhoso, falastrão, arrogante, prepotente. E assume os seus pecados diante de Deus e começa a se envergonhar deles. Começa a sentir vergonha de quem nós somos. Não bater nas costas das pessoas dizendo aquilo que não somos, mas vemos verdadeiramente o que somos. Miseráveis, pecadores. E que se não for Deus da nossa vida, nós vamos sair por aí fazendo um monte de loucuras. João levou essas pessoas para o deserto. Foi o maior profeta no deserto. Arrependei-vos, louvado seja Deus. Virá outro depois de mim, eu batizo com água. Virá outros depois de mim que batizará com fogo, louvado seja Deus. Está falando de Jesus. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos pés dele. Louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus. Talvez a sua casa está de ponta cabeça porque você confiou em pessoas, acreditou em palavras mentirosas, enganosas. Você não é Davi, você não é Esther, você não é Salomão, você não é Paulo, você não é Pedro. Você é você mesmo, filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somos nós mesmos, cada um com a sua história que o próprio Deus escreveu, que o próprio Senhor escreveu. O deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial, aonde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz suave e genuína do Senhor, verdadeira, de uma forma maravilhosa e mais clara. Para recebermos a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram que deixar o conforto do lar, demonstrar o interesse em renunciar coisas importantes de sua vida por algo ainda maior. Eu poderia estar em outros lugares, e eu tenho oportunidade para isso, é só sair. Mas eu confesso que todas as vezes que eu tentei, o Senhor não me permite sair. Eu confesso que já teve momentos de eu chegar a um ponto de dizer, só hoje. E encontrar-se com alguém, esses dias aconteceu aqui nessa igreja isso. Na hora do púlpito, na hora da palavra, o Senhor trouxe alguém aqui e disse exatamente o que eu ia fazer naquele dia, sem falar para ninguém, nem para minha esposa, nem para amigo, para ninguém. Por causa de uma mensagem que recebi, tomei uma decisão. E quando eu estava pronto para fazer isso no outro dia pela manhã, eu fui bruscamente parado. Não sei o que Deus tem, mas de uma coisa eu tenho certeza, é muito maior que o meu plano. Não posso fazer o contrário daquilo que Deus quer que Ele faça em minha vida, e você não é diferente. Você não pode fazer ao contrário daquilo que Deus quer para a sua vida. E de que maneira eu posso fazer? Por meio de um arrependimento profundo. Senhor, a minha vida é sua, não minha. A minha vida é sua e não minha. Eu quero que o Senhor haja sobre a minha vida. Separe-se agora, exatamente nesse momento. Passe a ouvir a palavra de Deus. Não dê ouvidos a pessoas que estão prontas para te desanimar. Não dê mais ouvido para pessoas que só vivem de falácias e de promessas. Dê ouvidos para a voz de Deus. É no deserto que Deus fala conosco.
É no deserto que Deus se faz presente. Durante essa semana, durante essa noite, durante esse final de semana, melhor dizendo, escolha um lugar para você viver a palavra de Deus. Fique a sós com o Senhor. Feche a porta do seu quarto. Diga: Senhor, eu renuncio a minha vida pela sua vida em mim. Louvado seja Deus. Eu renuncio a minha história pela história do Senhor na minha. Eu renuncio tudo pela presença e a vontade, a presença manifesta de Deus em mim. Louvado seja Deus. Viva o Senhor, porque Ele vive e está entre nós. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.